nós convidamos o especialista em segurança pública e fundador do GAT, o Diógenes Luca. Diógenes, obrigado por estar aqui com a gente, um bom dia para você. A gente reforça aí essa parceria, essa união das polícias, né? O GAT esteve presente junto com também a Polícia Militar de Varginha, Polícia Rodoviária Federal. Foi uma ação estratégica que evitou possivelmente um dano maior, não é mesmo? Bom dia, Kelly. Bom dia a todos os nossos telespectadores do Record News. De fato, sim. E pelas imagens, pela minha análise daquilo que eu vi nas reportagens sobre esse assunto, para mim é uma convicção muito grande que seria esta madrugada, né? Os carregadores das armas estavam todos completos, a própria gasolina que eles armazenaram em em recipientes aí para poder promover os incêndios logo após a fuga, a posição do caminhão, todo o armamento presente, ou seja, os miguelitos, né, que são aqueles pregos feitos aí de uma forma para poder prejudicar o deslocamento das viaturas policiais espalhados nas ruas e nas vias de fuga. Portanto, esta madrugada nós tivemos aí na iminência de um grande ataque na cidade de Varginha, provavelmente. Nós temos dois alvos importantes na cidade de Varginha, que os alvos preferenciais dos criminosos, os ceretes do Banco do Brasil e as bases de transporte de valores. Mas um detalhe importante, as bases de transporte de valores, que foram alvos preferenciais há 2 anos atrás, elas reforçaram muito a sua segurança, investiram muito nas suas estruturas de proteção, sobretudo no cofre forte, e aí mais expostos estão os ceretes, esses centros de distribuição do Banco do Brasil, que na minha análise poderia ser um dos alvos dessa quadrilha, na qual a inteligência da Polícia de Minas, da Polícia Rodoviária Federal, conseguiram se antecipar e isso evitou um grande mal, um mal maior. A gente mostrou, né, tem mostrado o armamento pesado que estava em mãos dessa quadrilha, inclusive metralhadora .50, chamou bastante a atenção dos policiais. E agora, que trabalho que é feito, né, para realmente fazer esse cruzamento de dados? Porque realmente até alguns tipos de munição, alguns tipos de explosivos têm semelhança com usados em outros locais do país. Isso é fundamental para a investigação? Sem sombra de dúvida, esse é um aspecto importante que também chama atenção. Eu vi o depoimento do coronel do Batalhão de Operações Especiais da Polícia de Minas e realmente a semelhança é muito grande, né? O metalon, que é o explosivo que foi utilizado em Araçatuba, semelhante. Obviamente a parte de coletes balísticos, balaclavas, capacete balístico, acessórios táticos, né? Que essa quadrilha fortemente tinha. O próprio armamento, né? Que é muito similar ao que foi utilizado lá. A quantidade de carros que também estavam aí previstos para essa operação, realmente chama bastante atenção e indica muita similaridade entre essa quadrilha que foi dizimada e aquela que atuou mais recentemente em Araçatuba. E agora, é claro, que a investigação, a perícia dos corpos, a identificação desses criminosos, que será feita a partir dos exames feitos no IML, vão poder traçar novos aspectos para a investigação da Polícia Civil, que continua agora, Kelly. Com certeza. Agora, qual que é a importância, né, dessa operação que não deixou nenhum policial ferido? É bom a gente frisar isso aqui. Qual que é a importância no enfrentamento desse crime que tem aparecido com mais frequência? O novo cangaço é um crime que para as cidades, deixa os moradores aterrorizados pela violência, por várias pessoas são mantidas reféns, inclusive de uma forma vamos dizer assim, em cima de carro, uma forma muito chocante, que realmente choca todo mundo. Então, qual que é a importância dessa operação para dizer, olha, nós, a polícia, nos preparamos e agora vamos combater esse crime de uma forma mais efetiva, vamos dizer assim? Bom, são vários aspectos, né? O primeiro aspecto é que nesse tipo de situação, onde envolve criminosos fortemente armados, a gente costuma dizer que não há espaço para negociação. O que a polícia faz quando acha o local onde eles estão concentrados é o que nós chamamos de incitamento à rendição. Larga e sai. E, obviamente, como os criminosos dessa categoria dificilmente atendem essa determinação policial, eles partem para o confronto, mas quando a polícia tem a antecipação a seu favor, o planejamento e gente muito bem preparada, a tendência é que a polícia leve a melhor. Então, esse resultado não me surpreende e com gente com fuzil não tem como você fazer nada diferente, a não ser aplicar uma força bastante forte para poder ter um resultado e aí acaba gerando esse tipo de grandes números
de pessoas mortas, né? Por outro lado, quando morre todo mundo, como foi nessa situação, a gente tem uma dificuldade maior de fazer um interrogatório, de buscar outros aspectos que possam ajudar a verificar quem mais ajudou essa quadrilha nessa ação. Porque nesse momento temos 26 mortos, mas com certeza tem outras pessoas que colaboraram com essa empreitada criminosa e isso, como todo mundo está morto, fica difícil a gente prosseguir uma investigação da maneira se nós tivéssemos alguém vivo para poder fazer declarações, para poder ser interrogado e assim por diante. Mas, de qualquer maneira, eu penso que isso está um pouco para além daquilo que a polícia deseja. A polícia chega no local, faz o incitamento à rendição com gente fortemente armada, não tem muita margem de manobra, Kelly, para poder ter um resultado diferente. Muitas vezes acaba acontecendo isso mesmo, né? Eles partem para o confronto e nessa hora, com armamento pesado, .50, só fuzil, eu não vi um revólver nessas cenas, é só fuzil, pistola e até granadas explosivos, então a polícia tem que chegar chegando mesmo, não tem muita alternativa. Agora, é claro que a investigação continua, obviamente, muita impressão digital vai ser coletada aí nesses veículos, a origem desses veículos, esse material, o armamento. Foi um golpe duro para o crime organizado, a polícia de Minas Gerais deu uma resposta muito forte aí para o crime organizado, foi um tombo importante e, convenhamos, né, isso acabou trazendo um pouco de tranquilidade para todos nós aqui, porque não fosse essa ação de inteligência, nós estaríamos agora comentando mais uma situação semelhante àquela que aconteceu em Araçatuba, com pessoas, muitas vezes civis, sendo mortos aí, como foi o caso lá em Araçatuba. Com certeza. E um ponto que chamou muita atenção ontem durante a coletiva da PM em Minas Gerais foi o seguinte, eles disseram, olha, nós chegamos até esses 26 homens porque a gente fez um serviço de inteligência, baseado também no apoio das pessoas, da população, para fazer um filtro, um raio-x ali nos sítios, na área rural. E nós percebemos que em 2 locais existia muita movimentação de carro, mas não tinha festa nenhuma. Então, é importante também a população, no momento que percebe algo estranho, também ir ficando mais atento, principalmente em áreas rurais, porque essas quadrilhas, elas agem de forma assim. Inclusive, em um dos sítios, tinha uma rota de fuga para uma área de rio ou lago, que eles fogem muitas vezes desse jeito, como aconteceu já em outras ações, não é, Diógenes? É verdade, isso que você falou, Kelly, é de fundamental importância, porque nenhuma ação dessa envergadura começa do dia para a noite, ela começa sendo planejada com meses de antecedência. É quando os criminosos começam a frequentar a cidade, para num boteco, numa padaria, observa, vê, passa, e a sociedade começa a observar movimentação de carros com placas de outras cidades, né? Uma cidade como Varginha não é uma cidade tão grande, então já começa a chamar atenção esse deslocamento. Agora, fato que além dessa ajuda da sociedade em fazer denúncias e falar, olha, tem algo estranho aqui, alguém locou esse sítio e fazer isso chegar para a polícia, da mesma maneira, e eu devo dizer aqui, não é segredo nenhum, a polícia, onde tem esses locais que possam ter um interesse para o criminoso, como uma Serete do Banco do Brasil, como uma base de transporte de valores, a polícia tem o seu radar ligado o tempo todo. Então, a própria inteligência vai podendo captar aí uma movimentação estranha, e é exatamente isso que aconteceu. Então, está ficando, Kelly, cada vez mais difícil para o criminoso também fazer ações dessa que vocês chamam de novo cangaço, mas aqui no meio técnico nós chamamos de domínio de cidades, né? É uma notícia boa isso que aconteceu em Minas Gerais. Eu faço votos que outros estados que têm também essas instalações sensíveis, ou cidades que têm instalações sensíveis, como os Seretes do Banco do Brasil, essas casas de penhor da Caixa Econômica Federal, ou mesmo base de valores, tenham essa relação mais próxima para deixar todo mundo assim de antena ligada, sabe? No sentido de ver alguma movimentação estranha, um veículo e etc., porque isso vai sendo preparado e aí a gente consegue fazer uma intervenção antes que o fato aconteça, que foi exatamente o que aconteceu esta madrugada aí em Minas Gerais, e eu quero parabenizar a polícia pelo trabalho. Não acho que é caso de comemorar
no sentido assim, onde tem situações de mortes, a polícia não vai para matar ninguém, agora é óbvio, né? Quando a polícia é recebida a tiros, não há muita alternativa a não ser fazer o uso da força correspondente para poder o policial voltar vivo para casa, que é a sua principal missão. E eles frisaram muito isso ontem, aqui nós mostramos ao vivo, dizendo que foram recebidos a tiros realmente. Agora, você puxou um ponto muito importante, que é a questão do planejamento, né? Essas quadrilhas, elas se organizam com muito tempo de antecedência, com carros, aluguéis de áreas, armamento pesado, como a gente vê aí. A polícia, ela tem já uma suspeita de quem financia tudo isso? Com certeza, isso faz parte do crime organizado, né? As grandes facções estão envolvidas diretamente nesse tipo de assunto. Eles vão fazendo o transporte desse armamento, nunca é de uma vez só. Você imagina sair um comboio levando esse armamento para todo mundo se instalar em 2 sítios, não acontece dessa maneira. As coisas vão sendo transportadas aos poucos, tudo muito planejado para eles diminuírem o seu risco, né? Mas nesse caso aí, mesmo o planejamento dos criminosos não foi suficiente diante da inteligência da polícia, diante das informações que foram aproveitadas, coletadas, e aí começam a juntar os pontos para poder perceber que vai haver uma ação. Todo mundo começa a envidar os seus esforços aí na área de inteligência policial, e de inteligência policial a gente não comenta muito aqui detalhes, né? Porque senão a gente fica dando informação inadequada para criminosos que também estão assistindo a gente aqui, infelizmente. Então, esse trabalho foi um trabalho bacana da polícia, de inteligência, que atuou antes, e isso é muito importante falar, Kelly, atuou antes que esses sujeitos saíssem na rua, porque quando sai na rua e tem um confronto na rua, a chance de morrer alguém inocente é muito grande, pessoas que estão passando, os criminosos não têm o menor compromisso com o tiro que eles dão um tiro a esmo, e aí você gera efeitos colaterais gravíssimos, né? Então a polícia está de parabéns aí. Claro que eu, particularmente como especialista, gostaria que tivesse alguém vivo aí para poder ser interrogado e para poder buscar mais, porque eu tenho absoluta convicção que tem mais coisa por trás disso daí, tem mais gente envolvida que não estava diretamente aí. Essas quadrilhas, em geral, têm um número maior do que 26. Alguns, com certeza, escaparam, não estavam talvez no sítio, mas estavam em outras posições estratégicas para fazer troca de carro, para poder ajudar na fuga, e acabaram escapando desse cerco. Mas foi um golpe duro para o crime organizado, e a gente fica aqui bastante feliz porque ninguém se machucou da parte do cidadão de bem e da parte dos policiais que estavam envolvidos na operação. Diógenes, muito obrigada pelas informações, pela participação aqui no jornal, e que outros crimes também possam ser evitados. Obrigada. Eu que agradeço o convite.